permitia que o aluno de academia, com 16 anos, que o juiz, que praticasse um ato tipificado como ilícito penal, que o juiz verificasse se ele tinha ou não a maturidade para ser considerado maior. E se o juiz decidisse que tinha, ele era processado e julgado como maior, mesmo tendo os 16 anos. É interessante notar isso, que hoje nós falamos tanto em alterar a idade, né, a maioridade penal, e isso já existia no nosso Código de 1969. Bem, nós temos então o que é o crime consumado, o que é o crime tentado, tudo que existe nos outros códigos. O que é desistência voluntária, arrependimento eficaz, o crime impossível, o que é o crime doloso, o crime culposo, tudo. Sabendo que o doloso, o legislador sempre uniu aquelas duas manifestações do dolo, o dolo direto e o dolo eventual, né? Diz-se doloso crime quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. E o culposo também naquelas três modalidades. Bem, nós vamos ver a culpa stricto sensu, a excepcionalidade do crime culposo. Essa é uma outra garantia que nós temos e que é interessante notar como em determinados pontos nós temos vários crimes culposos, vários tipos culposos, e em outras questões apenas os crimes dolosos. O crime culposo ele só vai existir se expressamente tipificado como tal. É uma garantia que nós temos, porque se por acaso fosse possível admitir crime culposo, independentemente dessa fixação expressa, dessa tipificação expressa, nós teríamos algo interessante. Uma simples imprudência, uma simples negligência, nos estaria levando a responder um processo. No entanto, o legislador, ele fez com cuidado essa separação. Há determinados atos que somente constituem crimes quando praticados dolosamente, quer dolo direto, quer dolo eventual. Agora, outros, quando de forma expressa, podem decorrer de uma imprudência, de uma negligência ou de uma imperícia. E continuando, nós vamos ter dos erros, das penas. A parte geral ela vai tratar das penas. É interessante notar que nós temos as penas principais e as acessórias. Diferentemente do que existe no Código Penal comum, nós temos algumas penas que são mais ou menos tradicionais e não temos as penas mais atualizadas do Código Penal comum. As principais que nós temos são morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função e reforma. E as acessórias são perda de posto e patente, a indignidade para o oficialato, a exclusão das Forças Armadas, a perda da função pública, ainda que eletiva, a inabilitação para o exercício de função pública, suspensão do pátrio poder, tutela ou curatela e suspensão dos direitos políticos. Quanto à exclusão das Forças Armadas, é interessante notar que para a Justiça Militar da União, essa exclusão ela vai se impor como acessória às praças, quando condenados a pena superior a 2 anos. E quem impõe essa pena acessória é o juiz, que julga o processo, primeira instância. E com relação à Justiça dos Estados, eu sempre digo que alguém fez uma virgulinha logo na Constituição de 88 e acrescentou, mas a emenda reforçou isso, aquela emenda constitucional que nós referimos, ela reforçou, sinal de que não ligou muito para a vírgula. Em termos de policial militar e bombeiro militar, só o tribunal pode aplicar esta sanção, essa pena acessória. Então, nós temos algo interessante. Para Exército, Marinha e Aeronáutica, o juiz de primeira instância. Para policial militar e bombeiro militar, só o Tribunal de Justiça ou o Tribunal de Justiça Militar, se o Estado tiver. Bem, nós temos ainda
outros elementos que ali estão previstos, como a suspensão condicional da pena, a suspensão condicional da pena com os seus pressupostos legais. Aqui é interessante. É interessante porque nós vemos que aqueles pressupostos que ali estão colocados, eles já conflitam com a Constituição. Então, pena privativa de liberdade não superior a 2 anos. Tudo bem. Primariedade, bons antecedentes. E o que nós notamos, que esses bons antecedentes, por exemplo, podem ficar de lado, porque se ele for condenado a uma pena não superior a 2 anos, ele vai dizer que ele tem o direito a ter a suspensão condicional, independentemente da existência ou não de bons antecedentes. A primariedade ainda é algo discutível. Agora nós temos algo, uma proibição legal de concessão do benefício. Nós temos os crimes cometidos em tempo de guerra, todos não permitem a suspensão condicional da pena. E mais os seguintes crimes cometidos em tempo de paz: aliciação e incitamento, violência contra superior, oficial de dia, de serviço ou de quarto, sentinela, vigia ou plantão, de desrespeito ao superior, de insubordinação ou de deserção, de desrespeito a símbolo nacional, de despojamento desprezível, atos de libidinagem e receita legal. Bem, aí é tudo proibido, a suspensão punir, realmente cumprir a pena. Nós temos ainda o livramento condicional, com todos os elementos previstos, e, finalmente, a extinção da punibilidade. A extinção da punibilidade pelos meios que também o Código Penal Comum estabelece. Normal, as prescrições, a contagem da prescrição, a prescrição do direito de ação, a prescrição executória e assim por diante. Nós vamos ter todos aqueles elementos que estão presentes também no Código Penal Comum. A prescrição do crime de deserção, ela só opera quando o desertor completa 45 anos de idade. Até lá, ele pode ser preso em qualquer lugar onde se encontre e sem ordem judicial, garantido pela Constituição. E se for oficial desertor, só vai prescrever quando ele completa 60 anos de idade. Isto é estrondosamente o prazo prescricional maior que nós temos. Agora, em muitas ocasiões, há decisões que dizem que, instaurado o processo, aí a prescrição correria como um processo qualquer. Ele é acusado ali, ele já não é mais só o desertor. Então, ele é o acusado naquele processo. Para aquele processo, a prescrição correria normalmente. Eu estaria plenamente de acordo com isso, desde que se aceitasse também que ele pode perder a condição de militar, e aí, como ele é só acusado, ele continua acusado até o final do processo. E aí nós estaríamos muito bem, de uma forma coerentes, harmônicas, tratando da questão, né? Então, a deserção, ela tem alguns aspectos que são realmente interessantes. Bem, tá tudo bem? Então, do abandono do posto e outros crimes em serviço. Abandono de posto, descumprimento da missão, retenção indevida, omissão de eficiência da força, omissão de providência para evitar danos, omissão de providências para salvar comandados, e tem modalidade culposa aí, omissão de socorro, embriaguez em serviço e dormir em serviço. Bem, e temos finalmente o último capítulo desse título, que é do exercício de comércio. Exercício de comércio por oficial. Então, nós passamos agora para o título 4, crimes contra a pessoa.
Neste título, nós temos uma série de crimes que são impropriamente militares. Lá vem homicídio simples, homicídio qualificado, homicídio culposo e provocação ou suicídio. Aqui no capítulo do homicídio. No capítulo do genocídio, genocídio e casos assimilados. O capítulo seguinte trata da lesão corporal e da rixa. Lesão leve, lesões graves, lesões qualificadas pelo resultado, lesão culposa e participação em rixa. O seguinte trata da periclitação da vida ou da saúde, abandono de pessoas e maus tratos. E o seguinte, dos crimes contra a honra. Calúnia, difamação, injúria, injúria real, ofensa às forças armadas, equivocidade da ofensa. Bem, seguindo, dos crimes contra a liberdade. Dos crimes contra a liberdade individual, constrangimento ilegal, ameaça, desafio para duelo, sequestro ou cárcere e violação de domicílio. E em seguida, dos crimes sexuais. Estupro, atentado violento ao pudor, corrupção de menores e pederastia ou outro ato de libidinagem. Aqui eu faço uma outra parada. Esse tipo penal já suscitou, muita gente diz, é um absurdo o Código Penal Militar ter, numa época em que a Constituição, ela estabelece, ela proíbe as discriminações, ele trazer o crime de pederastia. Todo mundo sabe o que é pederastia. É o homossexualismo masculino. Era o nome dado para esse homossexualismo masculino. Bem, eu só quero dizer que, na realidade, o nosso código não qualifica como crime o homossexualismo. Ele vai qualificar como crime outra coisa. Eu vou ler o tipo penal. Praticar ou permitir ou militar que com ele se pratique ato libidinoso, homossexual ou não, em lugar sujeito à administração militar. Com isto nós temos, olhem, o militar. O militar, hoje nós temos militar homem e militar mulher. Então, tanto faz ser homem como mulher. Agora, ato libidinoso, homossexual ou não, quer dizer, tanto faz ser uma mulher praticando ato libidinoso com outra mulher, um homem praticando com outro homem, como um homem praticando com a mulher, ou a mulher praticando com o homem. Nós não vemos, portanto, no tipo penal, qualquer discriminação ao homossexualismo. Agora, o erro está aqui na rubrica do tipo. É a rubrica que usa a expressão pederastia. E essa tem que ser retirada de imediato. Não o tipo, mas a rubrica. Outro capítulo é do ultraje público ao pudor, com ato obsceno e escrito ou objeto obsceno.